Olá, seja muito bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. Presidentes da OAB e do STJ trataram de temas inerentes ao acesso e valorização da advocacia. Mais um caso de violência contra advogados é registrado no Pará. Presidentes das comissões de tecnologia da informação das seccionais da OAB apontam os principais problemas relacionados ao processo judicial eletrônico. OAB e ABRAT irão unir forças para garantir uma implantação do PJE que melhor atenda aos profissionais da advocacia. E ainda, a ação da OAB contra ICMS de compras pela internet ganha força no Supremo Tribunal Federal. Você confere tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no programa OAB Nacional. Os presidentes da OAB e do STJ trataram de vários temas inerentes ao acesso e valorização da advocacia, principalmente no que diz respeito às decisões que vêm sendo proferidas por juízes de todo o país que insistem em aviltar os valores arbitrados a título de honorários de sucumbência. Mais uma vez, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, saiu em defesa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Em encontro com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Félix Fischer, em seu gabinete, Marcos Vinícius enfatizou a necessidade de se respeitar esses honorários. Os honorários dos advogados não devem ser aviltados e devem ser considerados como um bem alimentar, um bem importante e essencial para que o profissional do cidadão seja respeitado e valorizado e, desta forma, o próprio cidadão seja engrandecido. Os presidentes da OAB e do STJ trataram de vários temas relacionados ao acesso e valorização da advocacia, mas deram atenção especial às decisões de juízes de todo o país que insistem em aviltar os valores arbitrados a título de honorários de sucumbência. Tratamos com o ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça sobre temas inerentes ao acesso da advocacia ao Superior Tribunal. Entendemos que o advogado valorizado é um cidadão respeitado e especialmente cuidamos do tema acerca dos honorários de sucumbência dos advogados brasileiros. Inclusive, estamos reforçando uma jurisprudência do STJ que tende a não concordar com decisões de juízes que vêm aviltando os honorários dos advogados. A OAB quer que essas decisões que aviltam os honorários dos advogados sejam revistas pelo Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de um tema absolutamente pertinente, atual e importante para a própria sobrevivência dessa profissão que é a verdadeira guardiã dos direitos das pessoas perante o judiciário. Mais um caso de violência contra a advocacia foi registrado no Pará. Diante do ocorrido, o Conselho Federal da Ordem irá requerer junto ao Ministério da Justiça o acompanhamento das investigações sobre a morte do advogado Jorge Guilherme de Araújo Pimentel. O presidente da seccional da OAB no Pará, Jarbas Vasconcelos, pediu ao presidente Marcos Vinícius Furtado que a ordem se manifeste diante de mais um assassinato de advogado paraense por questões profissionais. No dia 2 de março foi assassinado o advogado Jorge Guilherme de Araújo Pimentel e o cliente dele. Ele foi morto juntamente com seu cliente num restaurante da cidade. Portanto, me parece que o assassinato dele tem a ver com a atuação profissional dele em favor deste empresário. E nós estamos aqui numa situação em que, de insegurança da profissão, principalmente no interior do estado, nossos colegas sendo abatidos pelos crime de pistolagem. Este é o segundo assassinato de advogado paraense em menos de 2 anos. Em 2011, foi assassinado o advogado Fábio Teles dos Santos, ao que tudo indica, também por questões ligadas ao exercício da profissão. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, designou a Comissão de Prerrogativas e Valorização da Advocacia para acompanhar o caso. Além disso, vai oficiar o ministro da Justiça para que o governo federal se envolva na investigação desses assassinatos. O crime
praticado contra o advogado paraense, ele na realidade é um crime contra toda a advocacia brasileira. O princípio constitucional da inviolabilidade do exercício da profissão do advogado, ele de uma forma muito vil, muito traiçoeira, foi atingido e o Conselho Federal da Ordem não ficará omisso. Estaremos de prontidão, cobrando a investigação séria, rápida, para que os culpados sejam evidentemente punidos dentro do devido processo legal. Oficiaremos ainda hoje ao ministro da Justiça para que tome as providências e designaremos uma ida do presidente da Comissão de Prerrogativas Nacional para, in loco, junto aos companheiros e colegas advogados do Pará, possa verificar o fato ocorrido e tomar as providências para que este crime não fique impune, para que a punição aos responsáveis seja um exemplo no sentido de que o advogado deve ser inviolável e de que a vida humana, acima de qualquer outra circunstância, é um bem que não pode ser de modo tão traiçoeiro, vilipendiado. Os primeiros dados da polícia que nós estamos acompanhando dão conta de que esses pistoleiros não são do estado do Pará, foram contratados de fora do estado do Pará, executaram com profissionalismo, com muita frieza, né, sem máscara, sem capuz, essa morte do empresário e do nosso colega advogado. Então, nos parece que é oportuno que o presidente nacional da OAB oficie o ministro da Justiça para que a União possa dar este suporte, esse reforço nas investigações. O presidente Marcos Vinícius também vai denunciar ao ministro da Justiça a tortura de presos no Centro de Recuperação Regional de Itaituba, no Pará, praticada, segundo o presidente da seccional, pela Polícia Militar. A polícia adentrou o presídio e torturou mais de 100 presos, martelando os dedos, jogando gás de pimenta nos seus órgãos genitais, espancando, batendo e sob a risada, a gargalhada dos diretores dessa casa penal. Então, nossa comissão também de Direitos Humanos e Prerrogativas esteve presente nesse fato, está pedindo providências às autoridades. Esses casos todos, então, portanto, estão relacionados e é muito importante, será muito bem-vinda e oportuna a visita do presidente nacional da OAB a Belém do Pará no dia 18 de março. O caso foi acompanhado pela Comissão de Direitos Humanos da OAB paraense. O relatório da seccional foi entregue a Marcos Vinícius, que vai pedir o apoio da Comissão Nacional de Direitos Humanos. O objetivo é punir os envolvidos e evitar que situações assim se repitam, já que, segundo o presidente da entidade, o sistema carcerário deve visar a reinserção social e não a vingança. Cerca de 100 seres humanos foram barbaramente torturados no presídio no estado do Pará. O Conselho Federal da Ordem, junto com a sua Comissão de Direitos Humanos, tomará as devidas providências para que as autoridades sejam responsabilizadas, para que fatos como este não possam ocorrer, porque o sistema carcerário brasileiro deve servir para reeducar as pessoas, reinseri-las à sociedade e não ser um sistema meramente vingativo, muito menos que vinganças possam ocorrer a partir de agentes do Estado que devem ter a função de proteger e salvaguardar os presos que estão sob sua custódia e não torturá-los e vilipendiá-los como ocorreu nesse caso triste no estado do Pará. E veja depois do intervalo, presidentes das comissões de tecnologia da informação das seccionais da OAB apontam os principais problemas relacionados ao processo judicial eletrônico. Você não pode perder. Até já. Presidentes das comissões de tecnologia da informação de todas as seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil estiveram reunidos na sede do Conselho Federal em Brasília. Eles debateram e apontaram os 5 principais problemas detectados pela advocacia brasileira na utilização do processo judicial eletrônico. A partir das experiências relatadas por cada seccional, será traçado um diagnóstico que vai ser levado ao Pleno da OAB, que debaterá o tema e encaminhará as reivindicações da advocacia ao Conselho Nacional de Justiça, ao Ministério da Justiça e ao Tribunal Superior do Trabalho.
Durante um dia inteiro no Conselho Federal da OAB em Brasília, os presidentes das comissões de tecnologia da informação das 27 seccionais puderam relatar as experiências de cada estado com a implantação do processo judicial eletrônico. E o que viram foi uma repetição de problemas. Nosso receio qual é? É que o processo, o PJE, nesse primeiro momento, ele afaste o advogado das suas atividades. E isso já está sendo sentido. Por exemplo, em uma das nossas varas trabalhistas, a gente já notou um decréscimo muito grande de petições iniciais. Então, esse advogado ele não está ajuizando as suas ações. Então, isso precisa ser revertido. Nós achamos que o processo tecnológico ele é inexorável, não tem como nós pararmos isso, mas também nós temos que fazer essa implantação com o mínimo de danos, tanto ao jurisdicionado, quanto aos profissionais também que atuam na justiça. No dia a dia a gente tem dificuldade desde a anexão à petição, o tamanho da petição, a descrição que você vai dar àquele documento, enfim, a gente percebe que há um esforço comum dos órgãos, mas as dificuldades ainda existem. No estado do Pará tem uma grande dificuldade que é o seu território, a extensão do seu território, Então, portanto, nós temos algumas dificuldades quanto à rede de banda larga, acesso dessas redes, E, inclusive, a distância acaba fragilizando um pouco os links que vão levar o sistema ao acesso ou acessibilidade dos advogados. Então, decorre de uma especificidade natural do território, da sua grandiosidade, e que, portanto, isso deve ser realmente objeto de estímulo, inclusive das operadoras, de telecomunicações, de telefonia, de provimento de banda larga à internet, para que a gente tenha um serviço e um processo de maior qualidade. Existem problemas realmente de conexão que não conseguem acessar o sistema, Alguns têm que se deslocar para as varas, e principalmente Guarapari e Venda Nova, abrangem outros municípios. Ele tem que se deslocar do município para poder tentar acessar dentro da vara de Guarapari ou de Venda Nova. Esse é um dos grandes problemas. Existem outros problemas também no que diz respeito a procedimentos. Vários advogados reclamam dos procedimentos que foram modificados. Nós já tínhamos implantados outros sistemas de peticionamento eletrônico. Na Justiça Estadual, o ProJude, que teve alguns problemas, mas que estão sendo resolvidos, e tínhamos um excelente sistema desenvolvido pelo TRT-18, que é o EPET, que nenhum dos advogados tinha um problema, elogiavam bastante esse sistema. E agora com o PJE é que vem realmente em conflito com todos os advogados que não estão tendo acesso, não estão conseguindo acessar o judiciário devido às dificuldades com certificação digital, inconsistência do sistema. E o principal ponto é isso, a gente já tinha um sistema que rodava perfeitamente. Acontece problema de perda de prazo, às vezes, e muitas vezes não consegui enviar petições, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A Justiça do Trabalho está muito no início, mas chovem as reclamações. Gente que tem token não consegue assinar, outros com a carteira. É um problema seríssimo. É importante que se tome uma posição conjunta mesmo, porque o sistema que está sendo adotado na Justiça do Trabalho vai ser o mesmo em todo o Brasil, pelo menos teoricamente. Então, vamos dizer, mas aqui nós estamos vendo a repetição de problemas. O problema do Rio Grande do Sul não é diferente do Rio, que não é diferente do de Alagoas. Poderá ter algum enfoque diferenciado a nível regional, mas os problemas são repetitivos, eu diria. Em alguns estados a gente dá mais ênfase para uma coisa, em outros você dá para outra, mas é muito complicada a situação hoje. A gente já tem uma certa experiência na Justiça do Trabalho, a Justiça está 100% informatizada e nós agora estamos migrando para o PJE. A gente espera que essa migração seja um tanto quanto sem traumas, por conta da experiência da gente, mas nunca deixa de ter dificuldades. É por isso que a gente está aqui tentando debater tentando travar essa troca de experiências para ver uma solução que se aplique a todos. O vice-presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, esteve à frente da reunião, junto com Luiz Cláudio Alemã, o presidente da Comissão Especial de Direito da Tecnologia e da Informação da OAB Nacional. Que nós possamos ter uma verdadeira radiografia do Brasil inteiro,
principalmente sabendo em cada uma das OABs nos estados as dificuldades que estão sendo enfrentadas em nível local. A partir desta radiografia, nós estaremos trabalhando justamente com esta interlocução, hoje especificamente na questão do processo judicial eletrônico, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. A ideia desta reunião também, ela leva em consideração que nós temos que interagir com todos os estados e com todas as OABs. Nós temos que conhecer efetivamente os problemas que nós enfrentamos no processo judicial eletrônico, mas também nós temos como obrigação, a Ordem dos Advogados hoje, que informar a sociedade que nós temos um problema maior, que é justamente um problema estrutural. Se pretende o processo judicial eletrônico, mas nós não estamos hoje nos dando conta que nós não temos os meios materiais totais para que o processo eletrônico seja seguro. Imaginem se num determinado momento nós temos que peticionar, temos um prazo judicial e a internet não funciona naquela localidade. O cidadão não pode ficar prejudicado. É isto que a Ordem dos Advogados hoje pretende fazer e estabelecer como um grande debate nacional. Após o encontro, 5 problemas foram tidos como os mais recorrentes: a infraestrutura deficiente de internet, a dificuldade de acessibilidade, os problemas nos sistemas de processo eletrônico, a necessidade de melhorias na utilização do sistema e a falta de unificação dos sistemas de processo eletrônico. As observações feitas pelas 27 seccionais serão levadas para o Pleno da OAB, que vai discutir o assunto e encaminhar as reivindicações da advocacia ao Conselho Nacional de Justiça, ao Ministério da Justiça e ao Tribunal Superior do Trabalho. O que se quer é usar os 2 sistemas, o peticionamento físico e o online, até resolver os problemas, para só então fazer novas implantações. A princípio, o PJE está no início, lá no Acre. Ele foi implantado no último dia 18, então está no nascedouro do procedimento eletrônico na Justiça do Trabalho lá. Mas, pelo que já se percebeu no resto do Brasil, nós vamos enfrentar os mesmos problemas, dificuldade de cadastro, dificuldade do advogado se qualificar para peticionar, de ter uma máquina adequada para peticionar. Tudo isso está se vivendo lá. Tá? A dificuldade de juntar documento, de escrever dentro do sistema, tudo isso está se vivendo lá. Em um menor grau, porque está no início. Tá? Então, o nosso problema lá é um fantasma que está se materializando. No resto do Brasil, o fantasma já se tornou um ser palpável, já está na vida do advogado. Lá a gente só está na expectativa de que ele venha nos assustar. Todo o sistema de informatização, ele nunca vem pronto, 100% pronto, principalmente quando você trata de sistemas de banco de dados, no caso de peticionamento eletrônico, de processos, onde você tem usuários, você tem andamentos, você tem petições, arquivos que você sobe, que você faz upload. Eu acho que o PJE ele começou a caminhar errado. Agora me parece que estão querendo colocar ele nos trilhos. Eu acho que pela ideia, a ideia de unificação de todos os sistemas em um só, inclusive padronizado para todas as esferas do Poder Judiciário, estadual, federal e do trabalho, se o foco for esse, for trabalhado em conjunto, a OAB com o Poder Judiciário, acredito que seja essa finalidade que chegue nisso sim. Eu acredito que aí num prazo de 8 a 10 anos, não acredito que vai ser para o ano que vem. Não só prazo de adaptação, não houve qualquer participação da advocacia. Né? É bem verdade que o comitê tem um representante da advocacia, mas me parece que foi uma participação meramente formal. Eu digo porque eu posso citar como exemplo. No PJE, no cadastramento processual, ele exige que seja informado a data da emissão do documento do reclamante. Então é uma informação que nós entendemos que é extravagante, ou o grau de escolaridade. Então é um programa, essa informação é importante para quem? Para o tribunal, para o advogado, por que aquela solicitação está lá? Então imagino que se o programa tivesse sido desenvolvido em cima da necessidade do advogado trabalhista ou do tribunal, teria sido um programa de muito mais aceitação da advocacia. O que nós não podemos aceitar que os advogados sejam tratados como cobaia de um sistema.
né? À medida que aparecem os erros, aí nós comunicamos, né? Uma participação meramente opinativa no Comitê Gestor Regional e ficamos aguardando e rezando para que os erros técnicos sejam consertados. É uma situação extremamente desagradável e perigosa para os advogados em relação, inclusive, à prorrogação automática do prazo quando o sistema fica fora do ar. Ou seja, é muito sério. Nós estamos falando de violações tecnológicas de prerrogativas e eu acho o máximo o Conselho Federal ter pela primeira vez, ter essa iniciativa de chamar todas as presidências de comissão, que somos nós que estamos na ponta. Somos nós que eu costumo dizer que nós estamos na ponta do chicote. É ali que o advogado vai primeiro. Que nós possamos ter uma verdadeira radiografia do Brasil inteiro, principalmente sabendo em cada uma das OABs nos estados as dificuldades que estão sendo enfrentadas em nível local. A partir desta radiografia, nós estaremos trabalhando justamente com esta interlocução, hoje especificamente na questão do processo judicial eletrônico, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. A exceção fica por conta de 2 estados, Tocantins e Sergipe, que não enfrentam problemas com a implantação do PJE. Sergipe hoje ele foi o primeiro estado a ter 100% das suas varas funcionando no sistema eletrônico do PJE da Justiça do Trabalho. Nós fomos também a primeira capital do Brasil a instalar o PJE na vara e também inauguramos o sistema de distribuição de feitos. Então nós somos pioneiros em muitas coisas. E hoje a gente já conseguiu fazer funcionar melhor esse sistema, com a ajuda dos tribunais, com a ajuda do Tribunal do Trabalho da 20ª Região, com a ajuda da própria OAB, dos colegas advogados, da Associação dos Advogados Trabalhistas de Sergipe, a ASAT. Todo esse apoio foi muito importante para a gente. Então hoje a gente tem uma situação que está mais tranquila para a OAB. A seccional de Sergipe está mais tranquila. As vantagens do processo judicial eletrônico começam a ser vistas também no Paraná. Então hoje no Paraná não se ajuiza mais uma nova ação, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça do Trabalho ou no nível comum e juizado especial, que não seja pelo meio eletrônico. E a gente observa que o processo realmente tramita mais rápido. As partes, principalmente, já aprenderam que elas podem visualizar o processo a hora que quiser. Então, ela acompanha em full time o seu processo, inclusive acessando as peças, acompanhando a atividade do profissional que ela contratou, vendo se o serviço está bem feito e por vezes, até alertando o advogado de alguma eventual falha de observação na petição. Ele consegue discutir melhor o caso com o cliente. Mas isso é uma realidade pontual do que a gente está observando aqui nesse encontro, né? Em alguns estados, a questão de infraestrutura causa muito problema. No Paraná a gente não tem tanto esse problema de infraestrutura, né, por ser um estado menor, né? Mas a questão da advocacia, ela foi modificada em muito com a implantação do processo eletrônico. Ela vai ser gradativamente ainda melhorada. É necessária uma adaptação para essa nova realidade. E essa adaptação tem que ser feita de forma tranquila. Porque assim como nós temos advogados recém-formados de 22, 23 anos, nós temos advogados de uma idade mais avançada que têm uma dificuldade maior com a informática. Então é importante que se tenha calma e prudência na implantação do sistema PJE, principalmente nas regiões mais remotas do Brasil. O norte que o Conselho Federal da OAB está dando para isso é que a OAB tem que participar ativamente de todas as composições que digam respeito a processo judicial eletrônico. A Ordem tem que ter assento permanente neste tema nos diversos comitês hoje que são formados. A OAB tem que ter condições de fato, trabalhar e buscar alternativas para a melhora do sistema. Mas também a OAB tem uma responsabilidade no sentido de informar e instar o poder público para que o poder público efetivamente hoje cobre da Anatel, cobre das empresas, cobre da estrutura aquilo que todos nós precisamos. Ou seja, é fundamental para o processo judicial eletrônico hoje que nós tenhamos uma capacidade instalada de internet, banda larga e 3G efetivamente confiável no país. Isso para nós é fundamental. Nós vamos fazer uma breve pausa para o intervalo, mas a seguir você confere: OAB e ABRAT irão unir forças para garantir uma implantação do PJE que melhor atenda os profissionais da advocacia. É daqui a pouco no programa OAB Nacional.
A Ordem dos Advogados do Brasil e a ABRAT, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, irão trabalhar juntas para garantir uma implantação do processo judicial eletrônico que atenda melhor os profissionais da advocacia e, consequentemente, a sociedade brasileira. A parceria foi discutida durante um simpósio sobre o assunto, promovido pela ABRAT com o apoio da OAB. Onde eu aperto o botão e onde o botão me aperta. Foi esse o tema do primeiro seminário nacional que reuniu a advocacia trabalhista para discutir a problemática do processo judicial eletrônico. O evento foi organizado em Brasília e promovido pela Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas e pela Associação de Advogados Trabalhistas do DF. Nós sempre estamos discutindo questões puramente técnicas. Como acesso ao processo eletrônico, como eu dirijo as petições, como eu salvo, como eu guardo, enfim, somente elementos de ordem da eletrônica em si, da programação em si. Por isso nós estamos dizendo, chega de discutir o botão que eu aperto. Agora é necessário uma outra discussão, uma discussão política e jurídica com relação ao entorno do processo eletrônico, que é saber onde que o botão nos aperta, a nós advogados, à capacidade postulatória, aos efeitos democráticos do acesso ao judiciário, às obstruções, às limitações que estão ocorrendo. Então a tentativa desse evento é exatamente discutir o processo eletrônico fora da sua angulação própria de questões técnicas. É o primeiro seminário que discute as questões problemáticas e políticas do processo eletrônico, não só as questões técnicas. Estamos trazendo essas questões. E sabemos que será e pode ser uma ferramenta muito útil para o advogado, para as partes, mas que esse processo eletrônico não seja uma forma com que o advogado fique de fora, com que as pessoas tenham mais dificuldade de ter acesso. Queremos trabalhar e ajudar, contribuir com o aperfeiçoamento da ferramenta processo judicial eletrônico. A informatização é um avanço que veio para ficar e para se consolidar e no interesse de todo o Poder Judiciário e de todos os jurisdicionados. Então esse evento de hoje ele marca realmente a posição tanto das associações na área trabalhista quanto da própria OAB no sentido de qualificar os advogados, de discutir os problemas também existentes no processo judicial eletrônico e colocar a OAB dentro do cenário dessa informatização. O seminário pontuou o que mais tem incomodado a advocacia nesse processo de implantação do PJE. Os defeitos que existem na legislação, a forma arbitrária e a forma sem a discussão com os advogados que vem sendo implementado o processo judicial eletrônico, mas também os avanços que esse processo judicial eletrônico, a partir do momento que for feita essa consolidação, vai trazer para os advogados e para os jurisdicionados. O vice-presidente da OAB, que representou o presidente Marcos Vinícius Furtado, ressaltou os pontos que mais preocupam a ordem. Nós estamos buscando, a partir de seminários como este, coletarmos dados e elementos para convencermos e demonstrarmos ao poder público, demonstrarmos aos tribunais que o processo judicial eletrônico, em pese de uma realidade, nós não somos contrários ao processo eletrônico, mas somos contrários à sua implementação obrigatória sem que haja um período que as pessoas possam, que os advogados possam efetivamente adaptar-se ao sistema. Então isto seguramente, deste seminário, nós teremos a extração de diversos pontos que dizem respeito a esta circunstância que coloca efetivamente o advogado em dificuldade. Mas também temos a convicção de que a partir de seminários como este, a partir de seminários e fóruns como nós realizamos ontem na sede do Conselho Federal da OAB, nós estaremos apontando problemas e deficiências de natureza estrutural. Portanto, um dos pontos que eu tenho colocado e pontuado como absolutamente necessários a uma profunda reflexão da sociedade e do poder público é o fato de que hoje nós não temos estrutura de internet e banda larga no país como um todo para dar vazão, para dar conta à demanda do processo judicial eletrônico. E, portanto, na medida que nós não temos a estrutura de internet e banda larga, nós, ao invés de incluirmos advogados e, por via de consequência, a sociedade a quem nós representamos, nós estamos tratando da exclusão dos advogados do processo e, por via de consequência, do cidadão que precisa ter o pleno e livre acesso à justiça. Isto tem que ser efetivamente pontuado e nós temos que encontrar um denominador comum, nós temos que encontrar uma forma de solução.
A unificação do sistema também precisa ser revista. Temos que lidar com uma pauta única de processo eletrônico. Nós temos que trabalhar com a unificação do processo eletrônico. Não é possível, não é admissível que o advogado tenha que se especializar em diversos sistemas. Um sistema da Justiça do Trabalho, um sistema da Justiça Estadual, um sistema da Justiça Federal. Daqui a pouco nós vamos ter um sistema da Justiça Militar, um sistema da Justiça Eleitoral. Isso é inadmissível. Nós temos que otimizar os recursos e, principalmente, temos que formatar um processo judicial único eletrônico, que seja ele unificado com as especificidades de cada tribunal, mas que tenha um portal único, facilitando o trabalho, o exercício profissional do advogado. Ao final das discussões com especialistas no tema, os participantes elaboraram uma pauta que será entregue no Tribunal Superior do Trabalho. Os painéis desse seminário, eles tratam de questões como resoluções do TST que afrontam a legislação brasileira, tratam de limitação do advogado e das partes ao acesso ao processo que pode ocorrer. Então, todas essas questões serão sistematizadas e votadas na plenária final. Essa plenária final trará a voz da advocacia, quais os principais problemas que a advocacia enfrenta. Tem representação nesse seminário de 13 estados brasileiros. É um seminário nacional e, com isso, nós, oficialmente, vamos discutir com o TST essas questões levantadas até aqui. Vamos produzir um documento dizendo quais os problemas apresentados para que possamos discutir com o TST a implantação do processo eletrônico de uma forma que não exclua os advogados trabalhistas. E no próximo bloco, a ação da OAB contra ICMS de compras pela internet ganha força no Supremo Tribunal Federal. Nós voltamos em instantes. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, anunciou a criação da Comissão Especial de Revisão do Sistema Eleitoral da OAB. A comissão, que será conduzida pelo presidente da seccional da OAB da Bahia, Luiz Viana Queiroz, terá como um dos principais objetivos analisar com profundidade, abertura e liberdade entre seus integrantes e depois, com o Conselho Federal, a convocação de um plebiscito federativo junto aos advogados para a instituição, ou não, de eleições diretas para presidente do Conselho Federal da Ordem. A ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da OAB para contestar o decreto do Estado do Mato Grosso do Sul, que incrementou a cobrança do ICMS nas compras pela internet, ganhou novo relator no Supremo Tribunal Federal. O ministro Teori Zavascki assumiu a relatoria em substituição ao ministro César Peluso, que se aposentou no ano passado. E a Procuradoria-Geral da República já deu parecer favorável à ação da OAB. Fazer compras sem ter que sair de casa tem sido a escolha de muita gente. A comodidade, além de preços acessíveis e a facilidade no pagamento, tem atraído cada vez mais adeptos no país. Para se ter uma ideia, só no ano passado, cerca de 40 milhões de brasileiros realizaram ao menos uma compra online. A internet ela é uma ferramenta, ela é um instrumento que diminui os custos, tanto para consumidor quanto para fornecedor. A partir do momento que você não precisa ter uma loja física, você, enquanto fornecedor, precisa apenas manter um site na internet, custo baixíssimo, para expor os seus produtos e ter um depósito com os seus produtos, você aí diminui os encargos de forma exponencial também, né? Você vai ter uma diminuição de pelo menos aí, vamos pensar, tirando encargos trabalhistas, você vai ter no mínimo 20% de diminuição em custo para o fornecedor. Imagina a economia que tem o consumidor, né? Isso faz, todo mundo está percebendo que está acontecendo isso. Isso faz com que o consumidor cada vez mais venha aderindo à internet, venha utilizando a internet como ferramenta de consumo, como instrumento de consumo. A venda online também é uma opção para atender a consumidores de estados que antes só encontravam produtos exclusivos em outros lugares do país ou em viagens internacionais. Andréia se tornou uma compradora assídua de sites da internet depois que descobriu as vantagens do mercado virtual. Eu comecei porque eu entrava em alguns blogs de moda, de
maquiagens e às vezes eu queria os produtos e não tinha aqui no Brasil e aí eles davam indicações de sites, eu ia lá e comprava. Tem a questão da comodidade, né? Não tem que sair de casa e também o preço, que às vezes é mais em conta. Mas o problema nisso tudo é que alguns estados, como Mato Grosso do Sul, estão cobrando, através de decreto, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, nas compras feitas pela internet vindas de outros locais do país. Por meio do decreto, os consumidores de Mato Grosso do Sul devem pagar um montante adicional de 7% a 12%, a depender da origem por ocasião da entrada em seu território de mercadorias vindas de outras unidades da federação. O ICMS, ele não pode ser cobrado de acordo com destino ou origem de produtos, né? Quando se tem um consumidor final em um estado comprando um produto que está em um outro estado, o ICMS ele deve pertencer ao estado que abriga o fornecedor daquele produto. O decreto ele está subvertendo essa lógica, que é uma lógica, inclusive, imposta pela Constituição Federal. O decreto ele está impondo que a simples entrada de produtos no Mato Grosso do Sul já faz incidir um ICMS pela entrada do produto. Mas não é o Mato Grosso do Sul que abriga o fornecedor. Então, na verdade, a gente poderia pensar até aqui que está ocorrendo uma bitributação, porque você vai ter o ICMS sendo cobrado lá naquele estado fornecedor da mercadoria, do produto, e o ICMS sendo cobrado aqui quando o produto entrar de novo no Mato Grosso do Sul. E isso viola a Constituição Federal. Contrária ao decreto estadual sul-mato-grossense, a Ordem dos Advogados do Brasil entende que esta ação tributa operações realizadas de forma online, subvertendo as balizas do sistema tributário nacional estabelecidas pela Constituição Federal. Por causa disso, o Conselho Federal da OAB ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade para contestar o decreto que incrementou a cobrança do ICMS. Você não pode diferenciar por meio de alíquota de ICMS, produtos de acordo com destino ou com procedência ou destino, né? Você não pode impor uma alíquota de ICMS maior porque o produto vem de um determinado estado e não de outro. Isso daí quebra, na verdade, o pacto federativo, né? Podendo até gerar uma certa guerra fiscal aí, né? Você, um determinado estado, vizinho ao outro, resolve cobrar uma alíquota de ICMS maior do estado que é vizinho. Isso daí não pode, há uma quebra no pacto federativo. Então, acredito que a OAB esteja correta nesse caso. Você tem um decreto aí que teria que ser considerado inconstitucional porque está considerando que a procedência do produto ou destino, Mato Grosso do Sul, para cobrar a alíquota de ICMS, para estipular essa alíquota de ICMS, né? Você tem aí, na verdade, uma contrariedade direta ao dispositivo da Constituição Federal. A Procuradoria-Geral da República já deu parecer favorável à ADIM da OAB, que teve o Estado de São Paulo incluso no processo como amigo da causa. A extinção da taxa pode fazer com que algum dinheiro sobre no bolso dos consumidores no final do mês. Mas caso isso não aconteça... Quanto mais carga tributária, via de regra, mais o consumidor paga, né? Ou seja, se você, vamos imaginar a situação de um fornecedor. Se eu sou fornecedor, estou em São Paulo, teria que recolher uma alíquota de ICMS para o estado de São Paulo, mas também tem que recolher a alíquota de ICMS lá no Mato Grosso do Sul. Bitributação, tem que subir preço de produto. Prejudica o próprio estado de São Paulo, prejudica o fornecedor, prejudica o consumidor, na verdade prejudica todo mundo. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.